E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais essa live no meu canal aqui de técnicas de comunicação e oratória. E hoje com um convidado também muito especial, que é um dos meus alunos do meu curso de oratória, que é o Tiago, que é personal trainer, também sócio proprietário de uma academia do Rio de Janeiro, e vai estar aqui conversando com a gente como é que as técnicas de comunicação e oratória o ajudam não só a atender bem os clientes, atender bem os alunos, isso tudo, mas também a ser gestor de uma academia e na captação de novos alunos, de novos potenciais clientes aqui. Então sejam todos muito bem-vindos ao pessoal chegando aqui, ó, Kézia e tantos outros, Daniele. Pessoal, assim, eu adoro fazer essas lives dessa forma, porque eu poderia muito bem começar aqui falando como se... Ah, o Thiago já chegou aqui, ó, já te chamo daqui a pouquinho aqui, Thiago. Eu poderia muito bem ficar fazendo aqui várias lives, dando técnicas de comunicação oratória, tocando em vários pontos, que eu acho muito bacana. Mas eu tive a ideia de seguir, cara, por que ao invés de eu fazer uma live sobre a técnica em si, por que eu não convido um aluno que tem determinada técnica que foi mais marcante para ele, e aí em cima da história dele a gente trabalha as técnicas de comunicação e oratória. Então, para mim, esse estilo de live é muito bacana, é muito bom, eu gosto bastante. Então, agradeço muito a presença de todos vocês aqui. Quero te dizer o seguinte, aqui a gente tem, bem aí no canto aí, tem uma setinha aí apontada aí, aqui olhando para a minha tela aqui, está à minha direita. Você clica aí, convida seus amigos, lembra aquele seu amigo que é personal trainer, que é professor de academia, que está aí, te atende muito bem, mas poxa, eu tinha que ir para a internet, eu tinha que começar a fazer vídeo, eu tinha que ter um approach melhor com os meus alunos, sou um ótimo profissional, um ótimo professor de educação física, mas não sei me vender muito bem nessas mídias sociais digitais. Então, se é o seu caso, se é o caso do seu personal, não deixa de convidá-lo ou convidá-la para participar dessa live. E aí, sem mais delongas, quero chamar aqui o Tiago para vir participar com a gente. Deixa eu chamar aqui o Tiago. Ah, agora sim. Peraí. Vamos guardar o Tiago aí, aceitar o convite. Boa Aê, grande noite. Tiago. Tudo bem, Leandro? Tudo jóia, Thiago? Deixa eu Tudo ajustar bem, minha Leandro? câmera aqui. Quando a gente divide a tela, muda o negócio todo de figura aqui. Pronto, agora já estou centralizado aqui. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, meu amigo? Tudo Primeiramente, jóia. Olha, obrigado pelo convite. Mais uma vez, estou muito feliz em poder estar participando e podendo falar um pouco da experiência da minha carreira como personal, como profissional de educação física e principalmente falar sobre as técnicas de oratória que entraram de vez na minha vida, tanto pessoal quanto profissional, né? Obrigado aí que pelo convite. bacana, Thiago. Eu que agradeço. Quero perguntar para o pessoal, vocês que estão acompanhando aqui a gente agora, ao vivo aqui, o som tá legal, tá com algum ruído, chiado? Se tiver ok, coloca o joinha para a gente aqui. Se tiver com algum chiado, alguma coisa, vocês comentam aqui para a gente. Ah, do Carmo, passei para dar um olá, parabéns pelo seu trabalho, cada vez melhor. Tem que sair por vou atender. Uma psicóloga, gente finíssima, minha professora de psicodrama. Sejam todos muito bem-vindos. Ah, então tá tudo ok aqui. Colocaram ok. Ah, que bacana. Felipe, seja bem-vindo. Bacana, colocaram ok. Então, Thiago, olha só. Eu vou te apresentar, claro, e eu quero já te agradecer por você estar aqui participando dessa live. Porque assim, olha só, quem está aqui, eu estou te chamando de lindo aqui, já tem seu fã-clube e já está aqui, ó. Boa tarde, galera aí. E o que é bacana, Thiago? Porque assim, é muito bom quando os meus alunos, aqueles que passaram pelos meus cursos de comunicação e oratória, vêm participar das minhas lives, porque eu fico quase como se fosse uma outra formatura, né? Agora estamos para o negócio da live. Então é muito bacana e ajuda muita gente, Tiago, porque assim, tem muita gente que quando me vê falando aqui na câmera e tal, dá a entender que eu, como se eu já tivesse nascido pronto. E aí, quando eu trago os alunos, trago pessoas que um empreendedor, outro personal, outro trabalha na parte de cuidados médicos, outro é professor, tal, outro é pedagogo, outro é engenheiro, outro é diretor. Então, assim, dá uma coisa, cara, aquele ali é gente como a gente. Aquele ali entende o que eu estou passando, o que eu estou vivendo. Então, eu queria te agradecer pela sua presença aqui. Queria que você se apresentasse um pouco para a gente.
Hoje nós vamos falar sobre a oratória inserida nessa área do personal trainer, dessa parte fitness, que muita gente acha que não, só preciso ter uma ótima técnica, saber dar os exercícios, ter um corpo bacana para ser como instrutor e tal, mas falar não era muito necessário. Então, queria que você se apresentasse, Thiago. Quem é o Thiago que está chegando aqui? Obrigado aí, obrigado pelo convite mais uma vez. Então, para quem não me conhece, eu sou o Thiago Carvalho, Lisboa. Eu sou personal e profissional de educação física há mais ou menos uns 15 anos. Atuei muitos anos no salão de musculação. No meu primeiro início, como fiz a minha base lá como estagiário, onde eu tive o aprendizado da profissão com outros profissionais. Me formei, assim que me formei, virei sócio proprietário de uma academia, aos 19 anos. Então, já comecei a minha carreira de profissional, não só como professor, mas como empreendedor. Então, durante 10 anos da minha carreira, eu conciliei tanto o lado professor de educação física, profissional de educação física, como empreendedor fitness. Foi uma coisa que é diferente para algumas pessoas. Eu acredito que é uma experiência boa para ser passada à frente. Nos últimos 5 anos, eu tinha desistido dessa parte de empreender como dono de academia e fui trabalhar na zona sul do Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo. Foi minha chegada na zona sul, uma empresa Exata Fitness. Depois fui ao bairro de Laranjeiras também, e dali eu comecei a desenvolver bem mais a minha comunicação e a minha fala. Eu vi que para eu poder me tornar um profissional diferenciado, eu tinha que melhorar a minha fala, o meu gestual, e começou tudo ali, sem saber ainda que isso já era uma base da técnica de oratória. Foi bem legal. Há um ano e meio, Pode falar. Eu senti a necessidade de entrar no digital, que a gente já estava observando que seria a nova proposta, o grande diferencial para o profissional de educação física. E quando chegou a pandemia no Brasil, eu fiz uma seleção pela Gillette Trainer, né? A Gillette convocou alguns profissionais de educação física para poder ministrar aulas de casa, chamado treino live de casa. E eu, sem ter nenhum conhecimento na área digital, fiz a minha inscrição, fiz o meu vídeo e fui aprovado, onde mais de 1.000 profissionais fizeram a inscrição para poder participar e eu fui um dos aprovados. Foi uma novidade para mim, porque eu não tinha experiência nenhuma no digital. Eu falei, agora é minha vez, eu tenho que entrar com tudo. Foi quando eu comecei a procurar ajuda com os meus alunos, já de personal, que tinham passado, já tinham tido experiências com a oratória. Eu atendo como personal a grande maioria do público empresarial. A academia que eu trabalho, que eu faço parte em Botafogo, é uma academia empresarial. Então, meu contato direto são com pessoas que trabalham com a comunicação, desenvolvem diariamente esse trabalho da oratória. Estão sempre em reuniões, treinamentos, e eu sempre estou sugando. Eu sempre falo que é uma troca diária ali, o meu trabalho com eles. Foi quando eu falei, cara, agora é minha vez de entrar, e foi através de uma aluna sua essa entrada de verdade na oratória, onde ela me presenteou com o seu curso, e ali eu me encantei de vez. Eu falei, cara, isso aí vai fazer a grande diferença na minha carreira de hoje em diante. Olha que bacana, Thiago, que história linda. Tem muita gente entrando aqui, tem vários alunos meus aqui também presentes, porque tem outros alunos com histórias fantásticas, e eu falo assim, ó, tua vez está chegando, hein? Aí eu falo, vai lá, assiste lá do outro aluno, você vai ver que ele é um bicho de 7 cabeças. O Bruno Correia comentou aqui que você é um fera, tal, não sei o que você tá meio tímido. Calma, Bruno, tá chegando agora, ele tá começando bate-papo agora. Fica tranquilo, Bruno.
Então, tem muita gente aqui também que é conhecida sua, que veio aqui conhecer o trabalho e tal. E você, olha que bacana, dentro da sua história, Thiago, você tocou num ponto muito legal. Não só o profissional de educação física, como vários empreendedores, com certeza tem vários empreendedores aqui também, estava todo mundo muito bem acomodado, cada um atendendo, fazendo o seu network, os seus clientes, isso tudo. Muito bem, ótimo. Mas aí quando veio a pandemia, surgiu a Flavinha, minha personal trainer, tá aí, ó. Um beijo para você, Flavinha. E o que acontece? Olha só, surgiu essa coisa de ir para o vídeo. E o que acontece, Thiago? O intuito de trazer você aqui, além de compartilhar sua história, que é linda, em vários pontos, é por meio disso tudo também ajudar a esses profissionais, principalmente hoje, de personal trainers, que estão aí e ficam assim, não, dá para eu viver sem vídeo, dá para eu viver sem ficar postando nos stories, ou fazendo um videozinho, ou participando de uma live como essa aqui. Como é que foi para você? Qual foi a hora que, tipo assim, caiu a ficha mesmo que, caramba, não dá para eu ficar brincando, eu tenho que começar a me preparar para esse novo cenário de estar aqui. Você falou que ganhou esse prêmio da Gillette, essa concorrência, foi lá dar aula, também começou a dar aulas online. Então, assim, qual foi a virada de chave que você começou a perceber? Cara, até aqui eu tô conseguindo ir do jeito que eu tô, mas eu tenho que começar a me capacitar de algum jeito. Como é que surgiu essa urgência para você? Na verdade, Leandro, eu acredito que um ponto fraco de alguns profissionais da educação física seja a parte da comunicação. Eu vejo o mercado de trabalho hoje, de educação física em específico, faltando essa formação, essa base para que ele possa se posicionar melhor no mercado de trabalho. Então, eu já vinha com essa visão de que eu tinha que melhorar essa parte, como eu falei, da comunicação. E quando surgiu essa oportunidade de ser aprovado na Gillette, eu vi que uma das coisas que eu sempre tive como diferencial foi falar, foi não ter vergonha de ir lá na frente, de falar, de me expor, de falar com meus treinamentos, de que maneira eu treino, passar o meu conhecimento em si. Só que eu sabia o seguinte, eu tinha consciência das minhas limitações e falhas. Eu, por exemplo, ao contrário de alguns profissionais que têm vergonha de chegar e fazer um vídeo e postar, eu não. Minha grande dificuldade foi quando eu te conheci e falei, cara, meu problema é mais organizar as minhas ideias e ser mais objetivo possível, porque eu sei que se eu começar a falar, para quem me conhece, eu vou direto. Quem me conhece aí, a galera que está aí, que treina comigo, alguns amigos que estão aí, sabe que eles até brincam, eles falam, o problema do Thiago nunca foi falar. O problema do Thiago é parar de falar. Então, para o digital, eu falei assim, para eu atrair um público legal para fazer e seguir a minha linha de treinamento, eu tenho que ser mais objetivo, eu tenho que ser mais direto, eu preciso de ajuda. E ali eu falei assim, eu vou fazer uma varredura, eu vou pesquisar quem são os profissionais diferenciados no mercado. Eu sempre falo isso, eu aprendi com um aluno e uso sempre essa frase que sozinho não dá. Sozinho a gente não chega a lugar algum. E foi ali que eu comecei. E eu quando fiz esse primeiro vídeo da Gillette, eu tive uma boa aceitação de público, mas eu me cobrei muito a questão dos vícios de linguagem. Muito então. E ali eu recebi algumas críticas que me deixaram para baixo. Na minha primeira live, eu fiquei muito para baixo porque eu tive muita gente, cara, parabéns, você foi lá, botou a cara, é assim mesmo, mas eu tive gente que falou assim, você estava muito tímido, nem parecia o Thiago que a gente conhece, que dá aula, que fala, mas aquilo era uma novidade para mim. Eu, no primeiro instante, eu me deixei abater com isso e logo depois eu procurei ajudas, que é onde que eu falo que para ser diferente a gente tem que ter ajuda, mas de pessoas que estão correndo igual você ou já passaram por isso. E essas pessoas me ajudaram da seguinte maneira, Thiago, você deu um passo importante do qual muitos profissionais ainda não deram. Você já botou a cara no digital. Então, agora é se especializar, procurar melhorar para dar certo.
comecei a estudar, a buscar conteúdo, material. Os meus alunos foram passando dicas para que eu pudesse ajustar essas falhas, e eu, sem medo, continuei, e tive uma segunda aprovação pelo um plano chamado Gympass, que é um plano que você dá personal de casa. E quando eu vi que a coisa estava ficando séria, já tinha sido aprovado pela Gillette, pelo Gympass, os meus alunos de personal estavam se adaptando a treinar online, eu falei, cara, é a minha hora de arrebentar, de ir com tudo. Um amigo meu um amigo meu se deu bem também no digital, já estava arrebentando, me convidou para fazer parte da comunidade de treino dele. Então, já fiquei com 3 projetos online, onde um cara, há 2 meses atrás, não tinha nem Instagram, eu não tinha nem Instagram, não sabia nem postar, fazer nada. O Facebook desativado, ativei agora, falar nisso. Então, Leandro, não ter medo de enfrentar um novo. Eu acredito que esse foi o meu diferencial, está sendo, e é o que eu gosto de passar para o pessoal que está vindo. Não ter medo Uma coisa... Pode falar. Não ter medo do novo. Enfrentar, vai com tudo, porque crítica sempre vai acontecer. Hoje em dia eu tô mais assim, estou aceitando melhor. Eu ouço, eu dou uma live, aí sempre vem um ou outro, pô, ficou legal. Quer ver um exemplo, Leandro? O meu banner, eu fiz um banner para dar minhas aulas, meus treinos, e eu não tive a ideia de que para fazer um banner, para fazer os vídeos, eu tinha que pedir para ele ser girado ao contrário o nome. E o meu banner, quem assiste a minha live, vê o meu nome de trás para frente. E tem gente que vai entrar na live e falar assim, cara, o teu banner está errado. E isso daí no início me incomodava, porque eu falei, pô, filha da mãe, de vez em prestar atenção na minha aula, de vez em chegar lá e falar assim, pô, legal, você está diferente. Colegas de profissão, tá entendendo? Então, o que eu falo, o profissional que quer ser diferente, ele tem que bater palma para quem está correndo atrás, para quem está buscando. É um ponto que eu... Você tocou nos pontos fantásticos aqui que eu quero abordar. Primeiro ponto, quero até aproveitar esse ponto para passar uma dica para as pessoas que estão aqui na parte de técnicas de comunicação e oratória. Eu falei isso até numa live mais cedo. Eu falei assim, gente, olha só, falo isso para os meus alunos, falei para você do curso, eu falo assim, gente, ó, crítica construtiva, a gente tem que aceitar de gente que está construindo alguma coisa. Eu vou falar de novo para vocês guardarem, hein? Crítica construtiva, a gente tem que aceitar de quem está construindo alguma coisa. Então, assim, quando alguém fala, pô, teu banner está virado ao contrário, você está não sei o quê, tá... Ah, bacana, mas esse cara está na rede social? Esse cara está dando as caras no Instagram? Ele sabe o quanto é difícil fazer isso, que não dá para a gente pensar em tudo? Não, não tá, então deleta. Porque, olha que bacana, Thiago, a gente pode trabalhar isso ao longo do curso. A pessoa que trilhou o caminho que você trilhou, que está lá, dando as caras, está fazendo isso tudo e tal, ele sabe como é que é difícil, como é que não dá para pensar isso tudo. A gente está aqui na live, parece que é tranquilaço, mas eu tenho que olhar para a câmera, eu tenho que olhar para você, eu tenho que olhar para o que as pessoas estão escrevendo, interagir com as pessoas, interagir com você, não perder o raciocínio. Então, assim, quem está fazendo exige muito. Então, a primeira coisa é isso que é muito bacana. Um outro ponto que eu queria colocar contigo aqui, Thiago, é que você trouxe uma coisa que muita gente usa isso de desculpa para não trabalhar suas habilidades de comunicação. Que a pessoa fala assim, eu não preciso de oratória, eu já falo pra caramba. Sabe, eu já falo muito, meu problema não é... As pessoas acham, Thiago, e a gente viu isso também nos seus colegas de dentro do curso, que o problema é que quem vai buscar um curso de oratória é só quem não fala. Mas assim como eu não falo e não passo a mensagem, quem fala demais perde a atenção do outro. Então, eu lembro que nas primeiras aulas que a gente fez, eu falava assim, cara, o Thiago começa e vai embora e não para. Então, assim, como é que foi para você? É a pergunta para você agora. E à medida que o curso foi passando, o Thiago foi ficando mais em silêncio. Não é que ele deixou de falar, mas ele ficou mais assertivo, mais ponderado. Ele não começava, ele ia embora. Ele falava e parava, e falava. Como é que foi isso
Você percebeu isso, de você parar, ficar mais reflexivo dentro da sua casa? Como é que foi isso daí, Thiago? Teve diferença? Teve muita, principalmente dentro de casa. A minha esposa foi a primeira a falar que esse curso mudou a minha vida. Ela falou, cara, você está mais tranquilo. Eu sempre fui muito acelerado. Igual você falou, às vezes tem gente que acha que fala demais e não precisa disso. Eu tinha uma consciência de que eu já falava demais, porque eu vivi algumas situações de trabalho onde, quando eu ia dar alguma explicação, principalmente para colegas que estavam se formando, que falava assim, que eu via que eles não tinham paciência para ouvir. E eu já estava, falei assim, cara, eu tenho que ser mais objetivo, eu tenho que ser mais direto. Então, foi uma das coisas que você pontuou, e eu falei, cara, esse acho que eu acredito, fora os vícios de linguagem, ser um ponto fraco, falar demais. Eu quero aprender a ser mais objetivo, ser mais direto e ao ponto, ao que interessa. Então, as ferramentas que você nos ensinou, para minha turma, lá para mim, para minha turma, eu anotei, eu estou colocando em prática, é o que eu falo para os meus colegas, é um processo, como você ensinou, né, de um dia para a noite, que você chega lá falando 300 né, então, não respira para falar, ou tem vergonha de falar, no dia seguinte você já vai estar impecável. Não é assim que funciona. Então, é o tempo, é você treinar, você colocar em prática, e no digital é exatamente isso. Aprender a olhar para a câmera, como você falou, falar pausadamente, respirar, as entonações, tudo isso que foi ensinado, eu tento colocar em prática. E eu acredito, como você falou, cara, é um processo. Você tem que Olha, ter... eu tô impressionado. Você tá assim, porque assim, o Thiago não tá falando um vício de linguagem. E ele começava a ficar, então, então, o curso. Porque, veja, a gente começa a entrar na oratória não como uma coisa para colocar um gesso, que você tem que ser um personagem, mas com um estado de atenção que você começa a perceber o que, que eu quero falar, o que, que eu não quero falar. Agora eu quero falar, agora eu não quero falar. Porque às vezes a gente não fala por medo, e às vezes a gente fala pela raiva, porque o outro provocou, a gente, pá, a gente te joga. Então a gente começa a ponderar o que está saindo da nossa boca. E isso é muito interessante. E aí, Thiago, antes de ir para uma outra pergunta, colocando sobre outra coisa, a Flavinha aqui, ó, minha personal colocou aqui, ó, boa, concordo plenamente. Essa semana mesmo postei um vídeo sobre o Dia da Mulher no Instagram e a configuração ficou horrível. E uma amiga me deu um toque. Hoje temos que realmente se adaptar. E veja, olha que interessante, Flávia. Às vezes a gente quer colocar um vídeo bonito, com foto, é muito legal, é bom, mas as pessoas estão sedentas de outro ser humano. Então, melhor do que botar uma grande arte, com uma grande foto, uma música, é a gente aparecendo, a gente colocando, porque as pessoas estão cada vez mais seguindo pessoas. A gente vê, Thiago, por exemplo, grandes marcas como a Casas Bahia, Magazine Luiza, hoje você vai pedir ajuda lá no site, aparece uma assistente virtual. Começou, se eu não me engano, foi com o Bradesco, você lembra? A tal da Bia. Verdade. Então, vai tendo isso. E aí, Thiago, eu quero entrar num assunto contigo muito interessante que você estava comentando aí, que é o seguinte. Dentro do curso de oratória, a gente trabalha... O Thiago fez um curso comigo, imersivo, de um final de semana. Coincidentemente, a gente vai ter um outro agora, nesse final de semana, dia 13 e 14. Os meus alunos aí que estão já aqui assistindo, que vão participar comigo. Sábado estaremos juntos aí, de 8 às 9, de 8 às 6 da tarde, 8 da manhã às 6 da tarde, no sábado e domingo, praticando no intensivão de oratória. E aí, Thiago, a gente trabalhou muito essa questão das pausas, do respirar, da ênfase, de usar as mãos, principalmente aqui no vídeo, né? Tá aparecendo com as mãos e tal. Mas você também depois fez, que eu quero compartilhar essa dica com as pessoas, um módulo 2, que foi um módulo de organização do discurso, de perceber o outro. E aí eu queria te perguntar, como é que é para você, depois desse módulo de organização, perceber que o seu discurso de venda, no caso, o seu pitch de venda, não pode ser o mesmo para todo cliente? Porque o que eu vejo muito é que determinado personal aborda as pessoas sempre da mesma forma. Como é que você trabalhou isso dentro do curso e que dicas você tem para dar para o profissional que às vezes não consegue cliente? Não é porque não é bom, é porque a abordagem dele está padronizada. Como é que é isso?
É para o caso do personal trainer, foi o que você falou. A gente tem Tiago, deixa eu ver se Thiago. Ah, voltou aqui. Vamos lá. O caso do personal trainer. No caso do personal trainer, que é um atendimento que já fala individualizado, personalizado, o pessoal usa esse padrão de sistema chamado anamnese. Ele entrevista o cliente dele sempre da mesma maneira. Ele faz as mesmas perguntas e ele não aprofunda. O curso de oratória, módulo 2, eu aprendi justamente a diferenciar esse meu primeiro contato com o cliente, que é o que está fazendo a grande diferença hoje para mim. Por exemplo, a gente profissional, quando é abordado e é procurado para vender o serviço, tem sempre duas, três perguntas que são básicas. A primeira é o seguinte: professor, quanto que está a hora-aula de personal? Todo que tiver personal, estudante de educação física, sabe que isso é verdade. Quanto está a hora-aula de personal? Segundo, quanto que você cobra para treinar 2 vezes na semana? Né? Ele sempre vem... Então, as perguntas são basicamente as mesmas. Só que o personal também, ele responde sempre as mesmas coisas. Ele fala assim, eu cobro R$ 100 a hora-aula. Ele não procura saber, primeiro, por que esse cara, ou essa mulher, esse homem ou essa mulher te procurou, ele começar a criar ali um sistema de avaliar por que as pessoas estão vindo ou por que não estão indo até ele também. Tem isso. Pô, o cara me procurou. Aí ele entra com a questão do objetivo. Uma pergunta que vem sempre na sequência, ou é a primeira pergunta de alguns. Qual é o seu objetivo? Por exemplo, Leandro, o que você tem como objetivo? Aí aqui, no exemplo, o Leandro chega e fala para mim, pô, Thiago, eu quero ganhar massa muscular. O profissional de educação física, o personal, ele, pô, beleza, ele anota lá na agenda dele, no celular, Leandro quer ganhar massa muscular. Ele já pula para a próxima pergunta. Tá, Leandro, você quer ganhar massa muscular e quantas vezes você vai treinar? 2 vezes. Beleza. Ele não aprofunda aquela pergunta, ele não aproveita esse guincho que o cara está dando para ele para saber mais informações e poder cercar esse cliente e entregar um conteúdo com maior qualidade, com maior facilidade, sem ter esforço. Por exemplo, eu hoje em dia faço assim, até uma dica para quem é personal, te colocando como exemplo de um cliente me buscando. Olá, Thiago, tudo bem? Quanto que está a hora a aula? Eu vou lá e falo, tudo bem, Leandro? Boa noite. Mas para que você quer treinar? Por qual motivo você está me procurando para treinar, Leandro? Aí ali já vem, de repente, pô, Thiago, que eu estou cansado, eu me sinto cansado no dia a dia no trabalho, eu sinto dor nas costas, beleza. Então, Leandro, o seu objetivo seria qual? Mais para dor nas costas? Mais ou menos isso. Mas por quê? Aí eu começo a aprofundar, mas também não ao ponto de ficar muito chato. Muito chato. Eu faço algumas perguntas a mais dentro daquela pergunta-chave que o personal aprende quando ele está lá na hora da prescrição básica dele. Ele utiliza uma anamnese que a gente chama básica, um trabalho que seria diferenciado, que tem que ser diferenciado. Então, acredito que ele já começa errando. Ele já começa ali, na coleta de dados, fazendo uma coisa muito básica, que todo profissional faz. Ele não vem com técnicas diferentes. E essa técnica tem relação com a comunicação dele. Se ele não souber se expressar, se comunicar de maneira assertiva, nesse primeiro contato, ele não vende. Ele não vende. Aí acaba que, às vezes, ele dá essa mesma informação que o colega deu, que o cliente não é bobo, ele não costuma fechar, às vezes, com o primeiro, ele vai em outro, às vezes, pesquisar, aí o outro fala a mesma coisa. Aí o que acontece? Entra um ponto, Leandro, que na minha visão, o profissional ele se põe sempre como culpado, como vítima da sociedade, de que a profissão é desvalorizada, a profissão paga pouco, ele não se diferencia dos outros, ele quer fazer a mesma coisa e quer ganhar diferente. Entende isso? Ele não tem essa visão de tipo assim, pô, fiz a mesma coisa que o cara fez aqui do lado, que a menina personal fez aqui do lado.
Por que que eu vou ter que... O cara vai querer me pagar mais do que ele? Ele nessa primeira entrada de contato direto, ele já não sabe se posicionar, né? Então, eu acredito que o meu grande diferencial da oratória, do aprendizado da oratória, foi de ser mais assertivo, né? Coletar melhor os dados, para daí eu começar a falar como eu vou poder ajudar, no caso, o Leandro, É, qualquer outro cliente. Porque, olha só, gente, vocês estão acompanhando, isso aqui são dicas de ouro que eu ainda não tive oportunidade em nenhuma live de aprofundar sobre isso, que é um conteúdo mais avançado, que são técnicas mais de argumentação, isso tudo. Porque, assim, para mim, eu falo isso para o Thiago, para os meus alunos, a oratória, qual que é a função dela? É ajudar a gente a enxergar o outro, com quem que eu estou conversando, com quem que eu estou falando. Então, Thiago, você estava falando aí, me veio até a memória aqui, serve de exemplo para todo mundo, que eu acho muito bacana, é o seguinte, imagina, eu estou lá, você, sei lá, vou te perguntar, para você negócio do personal, tá, você pergunta assim para mim, a gente acabou criando esses exemplos durante o curso, isso é uma coisa muito bacana, que como o curso são para poucas pessoas, a gente dá para personalizar o atendimento para cada um, dentro da necessidade de cada um. E aí, simulando uma entrevista, uma conversa com o Thiago, eu falei para ele assim, aí o Thiago pegou a anamnese básica e perguntou assim, você já treinou antes? Eu falei, já treinei antes numa academia, aí ele passou para a próxima. Aí, não sei se você lembra disso, aí eu falei assim, Thiago, mas olha só, se você perguntou pro cara, você já treinou antes? Eu sei que você, Thiago, quer saber o quê? Se ele tem condicionamento físico, memória muscular, ou se é um cara que vai começar do zero. Eu entendi. Mas olha como é que essa pergunta, aparentemente simples, você pode ter um fator competitivo enorme, que é você perguntar, ah, tá, você... Há quanto tempo você não malha? Ah, já tem 6 meses. Mas você malhou durante quanto tempo? Ah, durante um ano e meio. E por que você saiu? Ah, porque lá na academia, lá, cara, eu chegava lá, os pesos, tudo muito jogado, muito velho, tal, não sei o quê. Por isso que eu larguei. Aí foi, Thiago, tá vendo? Com essa resposta, já tem que tocar na tua cabeça o seguinte, cara, esse cara, se eu for atender esse cara como personal, eu não posso ir com a camisa, com a roupa mais ou menos, eu não posso ir com os equipamentos que eu vou levar na minha bolsa velho, sujo, rasgado, porque eu já entendi que esse cara dá valor para isso. Assim como pode ter cara, e por que você comenta sobre isso, que pode chegar e falar assim, ah, eu larguei porque, cara, eu entrava lá e saía, ninguém falava comigo, ninguém dava bom dia para mim, então assim, ah, eu não gostei do ambiente. O Thiago vai sacar o quê? Já sei que esse é um cliente que gosta de conversar. Então, além da academia, um fator que vai fazer com que ele fique aqui é se eu desenvolver uma amizade, uma parceria, um relacionamento com ele. Assim como tem outros que vai falar. Podem falar assim, pô, mas na academia eu entrava lá, uma falação, professor toda hora enchendo o saco, não sabe passar a série e fica me perturbando. Já sei que esse cara não gosta muito de bater papo. Então isso vai ser mais silencioso. Então, Thiago, queria que você comentasse como é que é você começar a perceber, ou tomar consciência, melhor dizendo, dentro de um curso de oratória, que o Thiago tem uma tendência, talvez seja ser muito expansivo, mas se o Thiago tá para servir o outro, ele assim, eu gosto de ser expansivo, mas aqui eu tenho que suavizar um pouco. É igual aquela pessoa assim, eu gosto de falar muito alto, mas dentro do hospital eu tenho que falar baixo. Eu não deixo de ser eu dentro do hospital, mas eu falo baixo e respeito aos outros. Então, como é que o Thiago perceber que eu tenho um jeito que eu gosto mais, que talvez seja conversar, rir, brincar, mas agora eu vejo um cliente que não gosta tanto de conversar e eu consigo ficar mais de boa, porque eu sei que eu não estou me perdendo nisso. E isso está fazendo bem para ele, que é o objetivo. Então, como é que é, Thiago, usar a anamnese para aprofundar e perceber quem é o seu cliente? Faz diferença no seu trabalho isso? Fez muita. Eu estou colhendo frutos eu concluí o curso tem pouco tempo, e eu já estou colhendo frutos dessa mudança na minha na primeiro contato, na abordagem ao cliente. Então, aquele ditado de a primeira impressão é a que fica, faz toda a diferença você saber ir direto, não ir direto ao ponto, tão direto ao ponto, como quando se fala, né? Às vezes a pessoa pergunta, igual você falou, pergunta, pô, qual o objetivo e pula. Eu fazia muito disso. E uma coisa que você me ensinou no curso de oratória foi o seguinte, que oratória não é só não é o ato de você falar, às vezes é o ato de você ouvir. Né? Você tem que parar e dar mais ouvido para o aluno. Eu, por exemplo, o que eu te falei,
e falei para os meus colegas, cara, eu sou muito acelerado, eu acredito que eu tenho que, né, deixar essa energia a mais na hora que eu for dar minhas lives de treino. Aí sim, quando eu for treinar, for dar minhas lives de treino em casa, igual eu faço a minha chamada, aí a galera que está aí fala, hoje eu vou fazer chover, vamos com tudo, galera, vamos embora. Beleza, mas quando eu vou num cliente, onde eu não sei quem é a pessoa, eu estou conhecendo agora, eu já chegava, fala, gente, e aí, tudo bem, Leandro? Cara, o personal, pô, vai embora. Né? Então, essa mudança de entonação, de ter mais paciência, ouvir primeiro o que o cliente quer, né? E fazendo umas perguntas de acordo com as respostas que ele vai dando. Então, a técnica de oratória me ensinou e fez eu mudar totalmente a minha abordagem aos clientes, de modo geral. Não só os que hoje estão me procurando, como os meus clientes que treinam. Eu mudei também a postura. Alguns alunos falam assim, pô, você está diferente, você está mais tranquilo, está mais ouvido, você... Eu sempre perguntei, eu sempre trabalhei dessa maneira, voltado muito mais para o comportamental. Eu nunca fui um profissional que pega um treino e, pô, vamos embora e tal, não. Eu sempre quis saber como é que foi o dia anterior do meu aluno, para que eu pudesse aí sim fazer uma programação de treino para ele. Mas isso foi o que eu te falei, eu ainda era acelerado. Eu comecei a pisar no freio, ser mais... E aí, Leandro, como é que foi sua noite? Como é que foi seu dia? Então, eu consegui achar, estou conseguindo, né? Achar o equilíbrio, né? Para poder fidelizar, pegar esse aluno ali e ficar e levar ele para o resto da vida comigo como meu cliente, né? Essa é a ideia. Poxa, muito bacana, Thiago. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui. Eu queria aproveitar. Gente, vocês que estão aqui acompanhando, lembraram de um amigo, pô, meu amigo tinha que estar assistindo, tinha que estar participando. Clica aí nessa setinha que está aí no canto direito, aí embaixo aí. Convida seu amigo para assistir. Essa live vai ficar gravada também, vocês podem assistir depois também, se for o caso. Mas eu queria abrir para perguntas. Se vocês têm alguma pergunta com relação a como é que a oratória pode ajudar vocês como empreendedores, ou dúvida que vocês têm, podem perguntar que a gente vai procurar responder aqui vocês. E queria colocar mais de uma forma bem mais prática para as pessoas aqui, dizendo o seguinte: Thiago, você que está aqui na live aqui comigo agora, tal, o que você viu que foi assim, poxa, as dicas que você pode passar, porque deve ter gente, personal trainer, professor de educação física, que está aí, pô, faço uma live, faço um vídeo, não faço um vídeo e tal. Que dicas, a gente passou muitas dentro do curso, mas que dicas você pode colocar, talvez com enquadramento, talvez com a câmera, com o gestor, tantas outras coisas que a gente viu, para compartilhar com seus colegas que estão assistindo aqui, que estão ainda receosos de encarar uma live ou um vídeo? O primeiro passo foi o que você fez comigo, foi me encorajar para poder fazer os vídeos. Eu acredito que isso foi o principal antes de qualquer outra técnica. Foi de me motivar, de falar assim, Thiago, você tem capacidade, você vai lá, faz. Eu acredito que o primeiro ponto que eu tenho a falar para quem está assistindo é isso. Vai, não fica com medo, não se preocupa, foi o que o Leandro falou, não se preocupa da crítica de quem nem chegou e nem está fazendo nada. Deixa isso de lado. Se preocupa com a crítica construtiva. Isso é uma coisa que eu acredito que é o mais importante para você se libertar e entrar de vez nesse mercado digital aí que está tomando conta. Uma coisa que eu lembro do curso, do segundo módulo, dessa questão de eu não conseguir olhar para a câmera e olhar ao mesmo tempo para a pessoa. Eu até tentei justificar para o Leandro, que eu falei, pô, Leandro, eu dou personal online. E é diferente. Que, por exemplo, eu tenho que olhar para a câmera numa live, mas quando eu estou dando um personal, eu tenho que olhar para a câmera quando eu for falar e eu tenho que olhar para o cara ou para o aluno, porque eu preciso corrigir a postura, a posição dele. Então, isso é uma técnica que você falou, cara, tem diferença. Vai dar uma live? Vai olhar aqui, ó. Vai dar um treino aqui e aqui, porque você precisa fazer aquela correção. Então, isso é importante. Para cada situação digital, né, voltada do personal, tem uma maneira. Quando você vai, por exemplo, para uma apresentação, uma técnica que eu não esqueço é a técnica respiratória inicial, principalmente porque dá um nervosismo.
Hoje eu já tenho mais de 30 lives feitas aí, e mesmo assim, toda live eu sempre fico com aquele ar preso aqui, e uma técnica que você ensinou foi, olha só, respira, relaxa, você vai falar do que você já sabe, do que você tem domínio, então fica tranquilo, relaxa. E eu passei a fazer sempre isso antes de entrar. Eu fiz isso agora, antes de entrar na live, eu desacelerei, tentei fazer com que a minha adrenalina baixasse. Depois eu vou. Boa noite, Leandro. Obrigado pelo convite. Então, isso que você falou é uma coisa que eu faço hoje, no dia de live, quando eu sou convidado, quando eu faço meu treino, eu já consegui respirar, né, pausar, mas foi o que você falou, Leandro, são ferramentas que você dá para a gente utilizar, você ensina, mas é um processo. Eu tenho um defeito que hoje um aluno falou comigo, eu falei para ele, ele falou, cara, que legal, você vai fazer uma live com o seu professor e você está preparado, como é que você está? Eu falei, cara, eu fico seguro porque às vezes ele falou, cara, você se cobra demais. Calma, você já fez lá, você anotou o que ele falou, o que ele pediu? Então vai praticando, vai fazendo, vai gravando vídeo sozinho, vai mandando em vez de escrito para um colega, para um amigo. Eu não esqueço disso, Leandro, do curso, você falou assim, para vocês ficarem mais à vontade no digital, em vez de você mandar uma mensagem para a namorada, para o marido, para a mãe, manda um vídeo. Manda um vídeo que isso daí você já vai estar praticando. E eu passei a fazer mais isso. Eu vou falar com a minha esposa, às vezes faço a chamada, faço um vídeo. Oi, amor, tudo bem e tal? Estou chegando em casa em tanto tempo. Aí eu falo com meu irmão, falo com um aluno mais próximo. Se tornou mais natural, está se tornando cada dia mais natural. Está sendo realmente um processo. Então, eu acredito que o personal, o profissional, se ele começar a fazer isso, ele vai ficar mais seguro, porque já vai ser uma coisa do dia a dia dele, gravar vídeo. A questão, às vezes, em vez de, igual você falou, em vez de postar uma imagem sobre um assunto, sei lá, vamos falar de emagrecimento. Aí pega uma imagem bonita e bota um texto gigante. É por experiência, ninguém lê, cara. A galera para muito mais para ouvir você dizer. Às vezes vale a pena um trecho de 30 segundos sobre emagrecimento do que uma escrita lá de 10 folhas, 15. Isso é comprovado. Então, eu passei a fazer mais isso. Um diferencial, eu dou um bom dia para os meus seguidores. Eles falam, caraca, você está cada dia melhor, você está ficando bom, hein? Hoje eu fiz um bom dia. Teve gente que falou assim, estou criando um monstro. Né? Foi bem legal, fiquei muito feliz. Estou criando um monstro, porque eu estou ficando mais seguro, mais à vontade, está mais natural fazer. E é persistência. A palavra-chave, eu acredito que é persistência para que o sucesso venha e seja consequência disso tudo. Isso que você colocou da cobrança, e aí uma dica para todo mundo aqui, e isso é uma coisa que acontece com todo mundo e que eu procuro trabalhar dentro do curso de oratória. Eu falo muito assim, curso de oratória aqui, ele não é uma terapia, mas é terapêutico. Ele ajuda, é claro. Tem alguns alunos que, dependendo da situação concreta, as técnicas ajudam muito, mas no final eu chego e recomendo. Olha, como é que você, claro, no particular, você está fazendo acompanhamento com uma psicóloga ou um psicólogo, você já faz algo assim, e não necessariamente precisa ser um psicólogo, uma coisa assim. Pode ser um bom amigo, pode ser um bom pai, pode ser uma pessoa madura, pode ser um coach, mas alguém que te ajude nesse processo, porque é importante. Outros em uma aula resolvem. Mas é interessante você falar isso da cobrança, que assim, os alunos vão marcando muito. E eu tive um aluno uma vez que eu cheguei para ele e falei assim para ele, fulano, vai lá na frente, fala o que você quiser, eu só quero que você implemente a técnica tal. Ele foi lá na frente, Thiago, ele enrolou. Aí eu virei para ele e falei assim, cara, por que você não... Ele era um advogado. Eu falei assim, por que você não fala? Por que você está bolando tanta coisa aí? Eu não te falei para falar sobre qualquer coisa. Você pode falar de como é que faz um bolo, a caminhada que você fez ontem, não importa o assunto. Ele, não, mas peraí. Eu falei assim, peraí por quê? Olha só. Eu falei, peraí por quê? Eu falei, por que você está exigindo de você
que seja um mega discurso excelente, uma retórica nota 10, se o seu professor que trabalha com oratória, que está te acompanhando, que tem um plano de desenvolvimento com você, está te dizendo, você pode falar como é que foi seu final de semana, não importa o assunto. Por que você está dando uma carga maior do que eu estou te dando? E aí a gente começa, claro, dentro do curso a gente vai abordando, a gente começa a perceber muito de onde vem essas cobranças, isso tudo. E eu falo para os alunos, aqui não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. Para você ter uma ideia, Tiago, porque se não para, esse processo de autoconhecimento não para. E eu falo para as pessoas, eu achei que era um ditado popular, mas na verdade é um versículo bíblico, que fala o seguinte, a boca fala do que o coração está cheio. Então, assim, se a boca fala... Olha que bacana, Tiago. Se a boca fala do que o coração está cheio, o que a gente fala não é mais um problema, mas é um sintoma de algo mais profundo que está aqui. A fala é um sintoma, é um reflexo. É como se fosse uma dor de barriga. O problema não é a dor de barriga, o incômodo da dor de barriga. A dor de barriga está sinalizando alguma coisa que não está legal. E a nossa fala tem muito disso, Tiago. Para você ter uma ideia, você comentou sobre a questão do olhar. Ah, o pessoal colocou no coração aqui. Acho que vocês concordam com isso, gente, que eu estou colocando aqui? Clica no coração para mim, eu coloco OK. E aí, por exemplo, essa questão do olhar, Tiago, olha que coisa. Tinha um aluno meu que ele não conseguia olhar para mim enquanto ele falava comigo. Era um aluno particular, que é um político e tal. E eu falei para ele assim, mas o senhor sabe... Aí expliquei da importância do olhar, que o olhar conecta, do quanto o olhar é importante. A gente fala para os outros, olha aqui nos meus olhos, fala isso olhando para mim. Expliquei e tal. Ele não conseguia olhar. Aí, em determinado momento dessa mentoria, ele virou para mim e falou assim, eu acho que eu sei por que eu não estou olhando. Aí eu falei, é mesmo? O senhor acha que descobriu? Por que o senhor acha que eu não estou olhando? Porque eu estou lembrando aqui, o meu pai, toda vez que olhava para mim, ele sempre olhava para me chamar atenção. Então eu acho que quando eu olho para as pessoas, eu tenho a impressão que as pessoas estão achando que eu estou chamando a atenção delas. Então eu não olho para não ser agressivo. Eu falei, nossa, olha que coisa. Independente se é isso ou não, mas olha que bonito eu começar a descobrir por que eu não olho para as pessoas. Por que é tão difícil para mim ligar uma câmera? Por que é tão difícil para mim falar e ter tanto medo do feedback que vai vir depois? Então, esse processo a gente inicia dentro de um curso de oratória, dentro da metodologia que eu abordo. Então é muito bonito, Tiago, ver isso. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. É bacana esse processo de autoconhecimento, de perceber como é que a fala está refletindo muita coisa dentro da gente? Não só eu tenho uma história parecida, Leandro, com isso. Eu tenho 34 anos de idade. Aos 27, eu perdi uma das visões. Fiquei cego da vista esquerda e eu passei a ficar inseguro de olhar para os meus alunos, porque... Eu vou ser sincero a você que eu não consigo ler os comentários. Para você ter uma noção, até hoje eu tenho um problema, eu passei por um transplante de córnea, meus amigos sabem disso, eu tenho uma visão melhor, mas ainda não é uma visão boa. Eu faço um tratamento de anos para melhorar. E o ato de ter perdido a visão aos 27 anos, só ter a vista direita mais ou menos ainda, me deixava inseguro de olhar para a pessoa, porque eu não conseguia ver o olhar, o rosto. Daqui, em 1 metro de distância, eu não conseguia. Meus amigos sabem disso, minha família, e eu fiquei anos tentando conseguir, e eu falei assim, cara, eu não consigo olhar para frente, para os olhos também, para o rosto da pessoa, porque eu me sinto inseguro que eu não enxergo. E eu falei assim, cara, eu não posso ser assim. Eu tive até diagnóstico para aposentar. E aquilo foi botando minha autoestima para baixo. Eu falei, não, eu tenho que correr atrás, eu vou conseguir. E graças a Deus eu consegui o transplante. E olho hoje para frente, né? Como você falou, descobrir o ponto-chave do porquê a pessoa não faz aquilo, foi o que você faz, e a técnica oratória que ensina. O que você fez comigo, cara, o que o Thiago está fazendo que pode melhorar? Eu acredito que o profissional de educação física, ele tem que ter a iniciativa de buscar algo a mais. Né? Mas esse caso de você dar esse exemplo, eu vivi isso e vivo até hoje. Eu estou dando as minhas lives, meus treinos, para você ter noção, para chegar aqui, o que a galera está fazendo aqui, eu tenho que estar aqui, ó. Entendeu? Então, eu não estou preocupado, por enquanto, respondeu. Eu estou preocupado que eles prestem atenção no que está saindo
da minha boca e eu estou olhando para a câmera. Fala com o coração, né? Que fica mais fácil, né? Então as coisas vão fluindo. É exatamente a estratégia que eu aprendi com o curso de oratória. Fala com o coração, porque você está falando a verdade, eles vão entender. Você não precisa estar olhando para a cara de ninguém, para o olhar de ninguém. Se tratando do digital, funciona dessa maneira. E olha só, tá, a Tânia está colocando aqui, guerreiro para você aqui, ó, guerreiro. A Bia, acho que é a sua esposa, isso é verdade. Então, e é muito interessante isso, porque dentro do curso a gente foi colocando, Thiago, olha, aí o Thiago contou essa história e ajuda muito a gente, a presença do outro, a tirar esses fantasmas. Porque eu virava para o Thiago e falava assim, cara, se você não fala isso, ninguém sabe. Eu não sei a tua história, então se você não olha para mim, eu tô achando que você tá metido, que você não quer saber, que você acha que eu não sou ninguém, que não sei o quê. Então, eu falei, se o seu medo é achar que você fica exposto, você não fica. Eu nunca que eu ia saber se você não fala. Então, olha quanta coisa de comunicação, às vezes a gente passa por uma pessoa antipática que não fala com os outros, que não tem nada a ver com isso. É porque a gente tá mal, tá triste, mas o outro não sabe. Então, olha que legal. Quando você, Thiago, a gente começa a ver, eu falo muito isso no curso, a gente não está tão exposto quanto a gente acha que fica. E quando a gente não fala, eu estou nervoso, ninguém acha que está nervoso, acha que está todo mundo bem, se não estiver tremendo tanto assim. A Flavinha colocou aqui, ó, o poder do olhar, você descreve um cliente, um aluno, um olhar. Olhar é muito importante, sabe? Você está próximo, está isso tudo. Então, Thiago, é muito bacana, eu falo para os alunos, esse trabalho, eu falo assim, a oratória, para mim, o que acontece? Ela não é um fim, sim. O essencial não é a técnica. A técnica, eu falo assim, que você falou do coração, falar com o coração na mão, o coração exposto, isso para mim é oratória. O que eu procuro fazer com as técnicas de oratória? É tirar a poeira, que não está permitindo que as pessoas vejam. As técnicas, não ficar falando né, tá, tipo, ou ficar ou ficar desviando o olhar, ou ficar não tendo expressão facial. Isso tudo, todas as técnicas servem para quê? Para limpar o seu coração, para que os outros consigam ver. É como se fosse uma vela, uma lâmpada que está empoeirada. Então ela vem e limpa. Mas a essência é aquela ali. É isso que está no teu peito que faz a diferença quando você fala em público. Não é, Thiago? Exatamente. O curso ele te encoraja a fazer coisas que você sempre teve vontade, mas estava ali preso. É o que eu falo, eu tenho certeza que muitos aí têm conhecimento suficiente para ajudar outras pessoas com a profissão que escolheu seguir, não só de educação física, né? Os empreendedores aí que estão assistindo, né? Às vezes pode estar falando de coisas. Eu tenho um exemplo, por exemplo, em casa da minha esposa, que é técnica de enfermagem, eu falo com ela, cara, fala um pouco, dá algumas dicas sobre os cuidados do Covid, o que o pessoal pode fazer. Então, você que está aí assistindo, você que tem colegas, cara, não fica com vergonha, porque é um meio de comunicação universal que muda a vida, transformou. A minha profissão, por exemplo, muita gente falava que ela era desvalorizada, ela está no ranking das profissões que foram mais importantes e estão sendo nesse período de Covid. O profissional de educação física, ele está sendo visto como super-herói. Ele está onde ele sempre quis estar. Mas ainda tem muitos, que foi o que você falou, tem esse conhecimento, está lá preso, mas não solta, não se abre, não se expõe, tem vergonha, timidez. E como é que você consegue fazer com que esse conhecimento, esse poder de ajudar as outras pessoas saia e aconteça? Você buscando ajuda, buscando mentores, né, num curso de oratória, de comunicação, que aí sim você vai estar solto. Hoje eu falo, cara, é muito bom a sensação de você conseguir se expor, passar o seu conhecimento sem medo do que o pessoal vai achar ou pensar de você, é muito bom. É muito bom. Hoje eu dou meu bom dia para os meus seguidores, tranquilo. E aquilo para fazer, Leandro, eu fazia 10 gravações de um bom dia. Sem brincadeira. Eu pegava o celular aqui, bom dia, gente, tudo bem, galera? Pô, não ficou legal, cara. Bom dia, né? Hoje em dia não. Hoje em dia eu pego o meu telefone, vou lá
Bom dia, galera, tudo bem? Vocês tenham um dia abençoado, que corra tudo bem. Não esqueçam de treinar, vamos lá. Tá. Cara, se tornou uma coisa natural. E o feedback de quem realmente a gente tem que prestar atenção é muito bom. Eu recebo, hoje, eu não tenho tantos seguidores, mas a quantidade de bom dia que eu recebo é muito bom para mim. Eu vejo, cara, esse é o caminho. Eu consigo, através do marketing digital, da minha fala hoje no digital, alcançar muito mais pessoas. Eu que tenho como objetivo, e a minha profissão diz que eu sou um profissional ajudador, tá lá, quem se formou em educação física ou quem está se formando tem que lembrar disso. O propósito da nossa profissão é ajudar e a contribuir para o próximo, a gente faz aquele juramento lá, e às vezes o profissional ele se vende, ele esquece. Eu falo isso, eu tenho uma equipe, eu tenho uma academia ainda, eu dou treinamento à minha equipe, eu falo, gente, fala com o coração, fala o que, é que vocês estão pensando, seja o mais humano possível com eles, quando eles chegarem, cumprimenta antes de ir embora, leva até a porta da academia e fala que amanhã você quer ver ele de novo aqui. Explora isso, isso tem relação com a oratória, com a comunicação. Então, a minha dica sempre hoje para os meus colegas, para os meus amigos, não só de educação física, é para que busque esse conhecimento da oratória, porque muda e transforma. Para você ter uma noção, Leandro, quando eu comecei a repostar, quando eu postei que eu ia participar de uma live, a galera, pô, que legal, que bacana. Eu falo, assista, porque vai mudar a tua vida. Vai ser algo que você vai sair dessa live transformado. Porque eu saí do curso transformado e agora o meu propósito, o meu objetivo é ajudar a transformar as pessoas, não só com exercício, mas com a comunicação. Que bonito, Thiago. E o bacana, veja, olha que legal. O Thiago fala dos vídeos que ele gravava e não gostava. O que é bacana com as técnicas, com o ensino de oratória em si, esse ensino humano de oratória? É ele gravar o vídeo do bom dia, não sei o quê, não é ele gravar que se dane os outros. Ele grava, ficou bom. Eu sei que ficou bom, porque agora eu consigo olhar e sei que eu mandei bem. Não precisa ninguém dizer para mim que eu mandei bem. Eu olho para o vídeo, eu vejo que eu mandei bem. E estou feliz por isso. E o que ele não mandou tão bem, que agora ele também vê, ele fala, bacana, da próxima vez eu vou ajustar mais isso aqui. Mas não vou apagar, não. Vai esse aqui e o outro, da outra vez eu faço outro melhor. Não é isso, Thiago? É isso aí, é isso aí. Então, olha só, a gente já está... Eu vi vendo meus vídeos, meus primeiros, eu falo, caramba! Só para você ter uma noção exata, Leandro, eu fiz uma live da Gillette, que eu começo falando em 3 minutos, eu falo uns 10 né, uns 8 então, e eu estico o é e o i mais 5 vezes. Aí eu falo assim, caramba! E como é que você vai saber que você faz isso? Nunca, se você não procura alguém especializado nessa área de comunicação. Para mim estava ótimo. A galera, e às vezes a galera fala assim, pô, tá bom, tá legal, mas pode ser melhor. Se você se autoavaliar e pegar o seu vídeo depois, toda live que eu dou de treino, todo treino com aluno, no método digital, quando eu acabo, eu tiro um tempo e vou passando lá. Caramba, aqui eu podia, não precisava ter falado isso, aqui eu podia. Então, você mesmo, você falou, você mesmo consegue melhorar depois que você tem as ferramentas da oratória. Quando você Olha, a gente já está no limite, acho que faltam 2 minutos. Você vai te despedir das pessoas. Eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam. A live vai ficar aqui gravada. Foi incrível participar desse bate-papo com o Thiago, trazendo todo esse conhecimento. E muitos outros alunos meus vão participar também futuramente. Então, Thiago, eu te agradeço. Olha, Deus te abençoe. Foi um prazer ter você aqui nessa live. E tudo que você falou, por mim, ficaria aqui até mais aqui falando. E queria que você fechasse com uma mensagem final, um oi, um tchau, 1 minutinho, 1 minuto e meio, que a gente vai cair, tá bom? E quem quiser fazer o curso comigo no Rio, esse final de semana, me manda o direct, que ainda tem 2 vagas para essa turma de final de semana imersiva. Legal. Então, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz, realizado de receber esse convite do meu mestre, do meu professor e amigo. Estou realizado, já tem desde a semana que você me convidou, ansioso para chegar essa data. E eu quero desejar sorte, sucesso,
Quero que quem esteja assistindo e ainda não faz as suas lives, comece, use essas estratégias aí, né? E vai com tudo. Não fica com medo, não fica com medo da crítica, não fica inseguro. Vai com tudo que vai dar certo, tá bom? Vai com o coração aberto que dá certo. Tá bom, gente. Olha, fiquem com Deus. Um beijo para todos. Thiago, forte abraço aí. Obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Valeu.